Leilin estava evitando lutas sem sentido. Em sua opinião, a diversão de ganhar contra os outros não poderia ser comparada à diversão de aumentar sua força através do cultivo. Além disso, não há ódio entre ele e Olin. Ele provavelmente até precisou agradecê-lo por ferir gravemente o Leilin original, que lhe dera uma chance de renascer. Leilin era uma pessoa prática. Para ele, o rosto nunca foi mais importante que o raciocínio. Mesmo usando a onda de sua família para jurar não foi a menor perda para ele. No entanto, o pedido de Olin depois disso tocou a linha de fundo. Você não pode fazer isso. Aqueles senhores vestidos de preto não vão deixar você sair. Leilin agarrou com força o saco em suas mãos com uma expressão frenética. Haha. Porque essas vestes negras invadiriam nossos assuntos. Não se esqueça, você foi espancado meio morto por mim anteriormente, e ninguém tinha prestado atenção nisso. Nosso apertou seu punho, e sons de rachaduras podiam ser ouvidos de seus ossos. Se você não quer que eu quebre seus ossos um por um, obedientemente entregue os cristais mágicos. Quando Olin se aproximou, sua grande estrutura engolfou Leilin dentro de sua sombra. Leilin observou seu entorno, esse local já estava bem longe do acampamento. Ao redor dele havia apenas alguns lacaios que haviam sido trazidos por Olin. Eles estavam todos olhando para eles como se estivessem vendo um show. Não se preocupe, ninguém virá salvá-lo. Olin sorriu. Sério? Isso é melhor então. De repente, Leilin riu. Sua silhueta brilhou. Quando Leilin reapareceu, ele já estava atrás de Olin. Perfeito, eu posso me vingar pelo incidente daquele dia. Um chute feroz foi jogado fora. Carregando vento intenso, ele chutou a área da cintura de Olin. Olin sentiu uma força intensa vindo da perna de Leilin, enviando seu corpo para o ar. Bang! Olin caiu no chão, dor severa vindo de sua cintura que fez seus olhos ficarem levemente vermelhos. Você se atreveu. Você se atreveu. Você realmente se atreveu a me machucar. Você está morto? Eu vou te enforcar. Nosso se levantava ferozmente, raios de sangue e luz selvagem disparavam de seus olhos. Esta é a vantagem de ter uma boa constituição. Vendo que o chute que ele usou 50% de sua força não fez muito para Olin, as pupilas de Leilin encolheram. Ah! Olin acenou com a mão como um violento urso negro. Leilin disparou para o lado, desviando do punho de Olin. Quando o punho de Olin pousou na pequena árvore atrás, na verdade deixou um dente profundo. Uma força de 1.7 não é de fato uma questão trivial. Um soco tão pesado. Mesmo com a minha constituição, eu não posso suportar mais do que alguns socos. Leilin pensou rapidamente. Ai chip. Simule o melhor método para derrotá-lo. Bip. Tarefa estabelecida. Iniciando o modo de assistência. Uma voz veio do Chip Ai. Sua poderosa capacidade de cálculo surgiu instantaneamente com a melhor solução. Pato. Tarefa estabelecida. Iniciando o modo de assistência. O Chip Ai solicitado. Leilin imediatamente se abaixou, esquivando-se do rugido ataque de Olin. Uma falha apareceu na defesa do inimigo. Localização de ataque mais eficaz, Arpit. A voz do Ai Chip soou. A figura de Leilin continuou piscando, evitando os ataques de Olin enquanto se aproximava. Você sabe. Embora sua força seja poderosa, você não é ágil o suficiente. Essa é a desvantagem de sua forma corporal. Como Leilin ainda pode falar quando ele está atacando, isso mostrou que ele ainda estava se segurando. Isso ainda é o Leilin de antes. Porque ele se tornou muito mais poderoso. Os jovens vizinhos abriram a boca em estado de choque. Sob as expressões de descrença de todos, Leilin deu um soco. Atingiu a axila de Olin com toda a sua força. Olin, que sofrera o ataque, caiu no chão com uma expressão de dor e não conseguiu levantar-se durante muito tempo. A força total de Leilin era de pelo menos 1,5 e não era muito diferente da de Olin. Além disso, o lugar que ele havia atingido também era o ponto fraco. Olin caiu no chão, seus olhos injetados quando ele rosnou. Você está morto com certeza. Minha família não vai deixar você sair. Sério. Leilin permaneceu indiferente em relação à ameaça de Olin, e até deu a Olin um chute no baixo ventre. Olin se enrolou como um camarão cozido. Leilin se agachou, olhou para Olin com um rosto cheio de sorrisos. Desde que você não vai me deixar de qualquer maneira, você acha que seria melhor se eu fizesse o primeiro movimento e te matasse? Naquele momento, o sorriso de Leilin para Olin parecia o do diabo. Ele não está brincando, ele realmente se atreve a agir. Olin viu a intenção de matar nos olhos de Leilin. De repente, ele sentiu como se estivesse sendo observado por um tigre. A raiva dentro de sua cabeça desapareceu completamente e foi substituída pelo medo. Senhor Leilin. Lord Leilin. Você não pode fazer isso. Eu tenho a família Dorlan atrás de mim. Se você me matar, vai se meter em apuros. Então você admite seus erros. Leilin lançou uma pergunta ridícula. Eu admito meus erros. Peço desculpas, desculpe. Sob a ameaça da morte, Olin sucumbiu rapidamente. Muito bem, aceito suas desculpas. Além disso, de acordo com a lei da nobreza, tenho o direito de solicitar uma indenização. Leilin disse sorrindo, o que deu a Olin um mau pressentimento. Como compensação, entregue todos os cristais mágicos que você tem com você. Leilin disse sorrindo aquelas palavras de extorsão. Oh, não? Você não pode fazer isso. Você sabe quantas pessoas foram sacrificadas pela minha família para obter esses cristais mágicos. Olin lutou para protestar. Às vezes, é apenas uma simples questão de múltipla escolha no mundo. Agora, é a sua vez. Meu querido Olin, vida ou cristais mágicos, escolha um. Leilin não pareceu ter qualquer reação ao pedido de Olin. Em vez disso, ele pisou no rosto de Olin, aumentando gradualmente a quantidade de força que ele exercia. As botas pisando no rosto de Olin enviaram sua cabeça mais e mais para o chão, dando uma sensação sufocante. Depois de alguns minutos, Leilin soltou um pouco da pressão. Então. Você pensou bem. Pua. Nossa, inalou ar fresco em grandes bocados. Seu rosto estava agora coberto de lama e pegadas, fazendo-o parecer hilário. No entanto, nenhum dos jovens vizinhos se atreveu a sorrir. Um dos jovens começou lentamente a recuar, querendo deixar este lugar. Leilin pegou uma pedrinha estimativa de vento concluída. Tiro órbita ajustado. Voe. A pedrinha atingiu a perna do jovem em fuga, fazendo-o se esparramar no chão. Nossa, vê isso. Não se preocupe em esperar por reforços. Além disso, não tente desafiar minha paciência. Leilin olhou para os jovens vizinhos. Aqueles que tinham o olhar de Leilin passando por eles abaixaram a cabeça, seus corpos tremendo. Tudo bem. Eu posso te dar os cristais mágicos. Mas eu os deixei na carruagem. Siga-me de volta para pegá-los. Olin disse em rendição. Cristais mágicos são tão importantes. Você não os traz com você, mas os deixa na carruagem. Você está me tratando como um tolo. Tais mentiras infantis naturalmente não poderiam passar por Leilin. Parece que você não teve o suficiente. Um raio de ferocidade brilhou nos olhos de Leilin. Ele agarrou o braço de Olin e de repente deu um estalo. Rachadura. Ouvir sons de fratura pode ser ouvido, seguido pelo grito miserável de Olin. Se você ainda se recusar a falar a verdade, eu vou quebrar o seu outro braço. Não? 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 Você não pode fazer isso, o senhor vestido de preto não vai deixar você sair. Olin agarrou o braço dele, rolando no chão. Haha, porque essas vestes negras invadiriam nossos assuntos.
Você se esqueceu que eu fui espancado até a metade por você anteriormente, e ninguém se importou com isso. Leilin sorriu friamente, enviando as palavras de Ourin de volta para ele. Parece que você está realmente ansiando pela morte. Leilin estava prestes a subir e agir. Espere. Espere. Tudo bem. Vou te dar os cristais mágicos, mas você tem que jurar que você não vai mais se vingar de mim. Ourin gritou com um rosto pálido quando viu Leilin se aproximar dele. Tudo bem. Juro com a honra da minha família Farlier. Leilin respondeu. O rosto de Ourin ficou verde. Lutando para uma posição meio sentada no chão, ele tirou uma bolsa de cor dourada de seu peito e a jogou para Leilin. Todos os meus cristais mágicos estão aqui. Leilin pegou e deu uma olhada. Esta era uma bolsa do tamanho da palma da mão feita com fios de ouro e prata. No centro havia uma foto de uma águia e um escudo, cercados por muitas plantas. Parecia ser um símbolo de família. Leilin abriu a bolsa e viu dúzias de cristais de cor preta em silêncio ali. Bip. Descobriu uma fonte de energia desconhecida. O Shipai alertou. Então, pode ser usado. Leilin tinha uma expressão excitada no rosto. Pesquisando o banco de dados. Informações insuficientes. O método de uso não encontrado. Alerta. Uma fonte de energia com radiação desconhecida. Recomendação, o corpo do anfitrião para fortalecer a defesa. Então é assim. Leilin pensou interiormente, depois virou-se para Ourin e perguntou, qual academia você vai? Vetland Gardens. Ourin tinha uma expressão feia no rosto. Vetland Gardens. Eu já ouvi antes que a taxa de entrada é de 10 cristais mágicos, certo? Correto? De onde você ouviu isso? Ourin ficou um pouco surpreso. Leilin sorriu levemente, parecendo um pouco misterioso. Ele nunca tinha ouvido falar de nenhum dos Vetland Gardens antes e estava apenas blefando com Ourin, já que a maioria das taxas escolares eram basicamente todas em números redondos. Não era grande coisa se ele adivinhasse isso de qualquer maneira. Ok. Vou devolvê-lo para você. Leilin tirou 3 cristais mágicos da bolsa e jogou a bolsa com os cristais mágicos de volta para Ourin. Estes 3 cristais mágicos serão minha compensação. Embora ele pudesse pegar todo o cristal mágico agora, Leilin ainda não tem certeza das atitudes das vestes pretas e brancas sobre este assunto. Ele também não quer se usar para testar suas linhas de fundo. Assim, ele deixou Ourin a quantidade suficiente de cristais mágicos para a taxa de entrada. Dessa forma, mesmo que eles se preocupassem com isso, Leilin tinha uma desculpa. Obrigado. A expressão facial de Ourin ficou muito melhor. Se ele perdesse todos esses cristais mágicos e não fosse capaz de entrar na academia, ele realmente não sabia como enfrentaria sua família. Tenha certeza. Eu não vou levar seus cristais mágicos. Leilin levantou a cabeça e olhou para os nobres vizinhos, todos com as mãos cerradas em punhos. Vendo isso, Leilin não pôde deixar de balançar a cabeça. Obrigado, Lord Leilin. Ouvindo a garantia de Leilin, todos os outros jovens sentiram-se aliviados e imediatamente se curvaram. Mas, eu quero pedir outra compensação. Leilin olhou para um jovem que tentou escapar, mas foi derrubado. A crossblade na sua cintura parece muito legal. Leilin olhou para o jovem, que parecia um pouco assustado. Leilin então apontou para o crossblade na cintura do jovem. Tendo ouvido a sugestão, o jovem respondeu apressadamente, Senhor, você pode tê-lo. Haha. Eu não vou segurar então. Leilin pegou a crossblade da juventude. Depois de avaliar seu peso, ele assentiu com satisfação. Como espada de nobre, a qualidade dessa espada cruzada era excelente. O cabo da espada foi decorado com belos padrões de flores para evitar que escorregasse da mão. A bainha foi feita a partir da pele de tubarões, dando-lhe uma sensação de luxo.